Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Vou chamar o Luiz aqui que nós vamos fazer um tabernáculo virtual aqui. Tu consegue puxar sozinho? Bem, irmãos, Romanos, capítulo 12. Os irmãos não encontraram? Pode sentar. Aí tem, tá bom, irmão. Aí, Luiz. Já eu... Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Só até aí. Fecha teus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui na tua presença. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta reunião, pelos louvores, pelos testemunhos. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que entrou aqui, por cada pessoa que entrou aqui, Senhor Deus. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor faz todas essas coisas, Deus. Se a igreja, Senhor, faz alguma coisa, a igreja é única e exclusivamente instrumento daquilo que o Senhor faz. Toda obra, Senhor, é tua, tudo é do Senhor. Por isso, Deus, toda honra, toda glória e todo louvor pertence a ti e a mais ninguém. E hoje nós estamos aqui, Senhor, para declarar esta verdade, de que o Senhor é Deus, o único e verdadeiro Deus, Senhor Deus. Por isso nós te louvamos, por isso nós te engrandecemos, por isso, Senhor Deus, nós estamos aqui. E é no nome de Jesus, ó Deus, que eu te peço que toda mente seja levada em obediência à voz do teu Espírito esta noite. Deus, que todo som estranho, que tudo aquilo que vem tirar a nossa atenção da tua palavra, Senhor, seja repreendido e cesse agora para a glória do teu nome, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, eu estou feliz, né? Amém. Minha família está ali, né? A família do meu pai. Minha cunhada também está ali, né? Graças a Deus. Então está ali minha tia, de cabelo bem branquinho. Minha tia que trouxe meu pai para Brasília. Então ela foi um instrumento de Deus, senão meu pai não conhecia minha mãe, né? Aí se eu fosse nascer, eu ia nascer em outro lugar. Então, tia Maria está ali. Tia Amado, que é esse rapaz bonito ali, moreno. Esposa do meu tio, está do lado. Meu primo, aquele rapaz bonito ali, de verde. A esposa do meu primo está ali. Como eu disse, minha cunhada e a filha dela estão ali. Né? Vocês são bem-vindos. Irmãos, eu já preguei para muita gente, assim. Teve um lugar que eu preguei, tinha quase 400 pessoas. Né? Mas, quando eu vejo a minha família, eu fico um pouco nervoso. Mas acaba, irmãos, o nervosismo acaba. Amém? Antes de pregar, como o pastor Edmilson disse, irmãos, você tem que participar do congresso de casais. Você que não é casado, tem que participar para aprender coisas, porque um dia você vai casar, né? Ou não? Quem é solteiro aí? O Rafael, cadê o Rafael? Rafael vai casar, né, Rafael? Amém? Então tá. Então, irmãos, venha, participe, traga mais uma pessoa no mínimo. Traga mais pessoas, convide. Amém? Seu casamento vai ser edificado, e não só o seu casamento, mas a sua família. Vivemos dias onde o governo, o Estado, através do PT, ele quer interferir na família. Ele quer dizer como que você tem que criar o seu filho. Ele quer dizer que o seu filho tinha um projeto de lei que não passou, graças a Deus, que o seu filho tinha liberdade de optar qual era a orientação sexual dele com 9 anos. E se o menino decidisse que não era menino, no colégio público ele podia entrar no banheiro das meninas. Isso é o Estado, irmão, interferindo na família. Né? O Estado não pode interferir na sua família. Quem tem que educar os seus filhos é você. Quem tem que orientar os seus filhos é você. Então, venha para o congresso de casais.
aprender, irmãos, porque uma coisa eu sei. Tudo o que nós aprendemos, irmãos, o mais precioso que nós temos nessa vida inteira é a palavra de Deus. Ontem eu estava em uma igreja no Vicente Pires e estava falando sobre isso. Deus me consolou, porque eu fiz teologia. E eu fiz, acho que 4 cursos diferentes de teologia, foram 9 anos estudando teologia. E alguma pessoa me pergunta, mas para que serve teologia, né? Irmãos, toda profissão é honrada mesmo. Sua profissão é honrada. Seu curso é honrado. O engenheiro trata de coisas naturais, o médico trata de coisas naturais. Toda profissão trata de coisas naturais, irmãos. Mas a Bíblia fala de coisas eternas. Coisas que nunca vão passar. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus ela permanece eternamente. Então você tem que aprender o que a palavra de Deus te orienta sobre família. O que a palavra de Deus te orienta sobre criação de filhos, sobre o relacionamento conjugal. Por quê? Porque são valores eternos. Amém? Então venha e participe. Amém? Se você não vir, eu vou colocar seu nome no caderninho de falta. Né, pastora? Congresso de Adolescentes, irmão, nós estamos organizando ainda. O pastor Edmilson já falou, é 23, 24, 25 de outubro. Quem vai ministrar para a gente é o pastor Edilson, do Rio de Janeiro. Pastor Edilson, irmãos, é um homem de Deus tremendo. Vão ser 5 reuniões. E a gente está precisando de muita ajuda. Irmãos, o que você puder ajudar a gente, você ajuda mais, por favor. Rafael está chamando para uma reunião, domingo que vem, às 18 horas. É 1 hora antes do culto. Você vem já pronto para o culto, faz a reunião aqui. Estamos precisando de ajuda para organizar o congresso de adolescentes. Tá bom? Então, 18 horas, domingo que vem. Quem puder ajudar a gente, vem. Quem não puder, vem também. Que a gente arruma o jeito de tu ajudar. Tá bem? Então, 18 horas. Tinha 2 coisas para eu falar. Eu esqueci de uma. Uma é que o pastor João convocou uma reunião de obreiros para o domingo que vem. Às 8h30 é um café, até 9 horas. 9 horas começa a reunião. Então, os obreiros e os líderes, 8h30, 8h30 da manhã, domingo que vem, você vem para tomar café, meia hora, depois de meia hora a gente começa a reunião, tá bom? Carnaval, lembrei. Irmãos, carnaval Deus nos abençoou, nós vamos fazer um congresso de carnaval, são 8 reuniões durante o carnaval, e quem vai ministrar para nós vai ser o pastor Júlio Patrício, o homem de Deus. Ele vem de novo dos Estados Unidos para cá, do mesmo jeito que ele veio para o nosso retiro, ele vai vir, só que agora ele vai passar 4 dias com a gente, aqui na igreja. Bem, então, depois nós vamos fazer uma reunião também para elaborar tudo isso, tá bom? Entenderam? Manel, tem mais algum recado? Tem não? Então tá. Irmão, tinha 5 cadeiras brancas que eu estou precisando aqui. 5 cadeiras. Irmão, vocês já pensaram que a Bíblia, ela usa muito o número 3? Tudo que você for na Bíblia, algumas coisas, você vai ver que o número 3 ele está ali. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então são 3 em 1, né? Você é espírito, corpo e alma. Ou se você for ver por uma lógica bíblica, primeiro Deus fez Adão, o corpo de Adão. Depois Deus soprou o espírito e Adão foi feito alma vivente. Assim diz Gênesis, né? Então, corpo, espírito e alma. Tudo isso que você vai ver, irmãos, Deus sempre relaciona a sua palavra com 3. Com 3. Aqui, em Romanos capítulo 12, Deus pede 3 tipos de sacrifício. Sacrifício vivo, santo e agradável. E aí você vai ver 3 tipos de vontade de Deus para a sua vida. Uma boa vontade de Deus, uma agradável vontade de Deus e uma perfeita vontade de Deus. Né? Irmãos, eu estou falando com Deus. Deus, eu quero viver a sua perfeita vontade. Mas quem vai escolher se você vai viver a boa, a agradável ou a perfeita vontade de Deus é você mesmo. Você vai decidir em qual vontade de Deus você vai andar. Certo? Deus começou a me falar e me mostrar no tabernáculo como que você vai poder andar nessas 3 vontades de Deus. Amém? Então, o Rafael vai colocar uns slides ali. Ali é o tabernáculo. Eu vou montar um tabernáculo virtual aqui para vocês entenderem.
Bem, então, aquele ali é o tabernáculo. Irmãos, o tabernáculo tem 3 compartimentos. Passa aí, Rafa. Tem 3. Me ajuda aqui, Manel. Cadê o Manel? O Manel que é forte. Desconecta aí. Irmãos, o tabernáculo é isso aí. São 3 divisões o tabernáculo. Deus deu a visão do tabernáculo para Moisés lá no deserto. E Deus falou: Moisés, faça conforme eu te mostrei, o modelo que eu te mostrei. E Moisés construiu, irmãos, isso aí no deserto. Então, se você for ver o tabernáculo, ele tem 3 partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Amém? O que tem no átrio, irmãos? É isso que eu vou fazer aqui um tabernáculo virtual, tá? Para você entender. E conforme eu for falando, irmãos, talvez Deus fale contigo. Espero eu que Deus fale. Amém? Deixa eu pegar aqui, irmãos. Vou colocar uma aqui. No tabernáculo, existiam 3 portas. Aí, irmão, nossa porta vai ser os pedestais, tá? São 3 portas. Aqui. Jesus, quando ele estava nessa terra, ele falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Novamente 3. Quando os fariseus ouviram Jesus falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, os fariseus quiseram matar Jesus. Por que eles quiseram matar Jesus? Porque eles eram judeus. E eles sabiam do tabernáculo. O tabernáculo ele tinha 3 portas. A primeira porta é essa aqui, é o caminho. A segunda porta é essa aqui, a verdade. E a terceira porta é aquela lá, a vida. Então Jesus falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus ele se comparou ao tabernáculo e os judeus falaram, vamos matar esse homem está pensando que é quem? Mas o que é que Deus me mostrou, irmãos? Que a nossa vida ela é feita em 3 etapas. Em 4, na realidade. A vida cristã ela é feita em 3 etapas. Mas antes de você conhecer a Jesus, você estava fora da vontade de Deus. Você entende? O que eu quero que vocês entendam, irmãos, é que Deus tem uma boa vontade. Deus tem uma agradável vontade. E Deus tem uma perfeita vontade. Então é um caminho. Você andar na vontade de Deus é um caminho. Então Deus tem a boa, agradável e perfeita vontade. Nós andávamos fora da vontade de Deus. Nós não estávamos aqui, nós estávamos fora da vontade de Deus. Vivendo a nossa vida do jeito que a gente queria viver. Mas um dia a gente encontrou com essa porta, caminho. Vocês sabem que lá em Atos a igreja era chamada os do caminho? Está escrito lá em Atos, irmãos. Os do caminho. Por quê, irmãos? Aí eu me deparei então com o caminho, Jesus. Ele me fez um convite. Aí eu entro por essa porta. E entro aqui, então eu começo a conhecer qual é a vontade de Deus. Como que se dá a conversão? Conversão, irmãos, é aquele milagre do vinho. Tinha uma festa, Caná da Galileia, e Jesus manda os homens pegarem 6 talhas de água e fala assim, encham as talhas com água e levem lá para a festa. E os homens enchem e levam. Quando eles chegam lá, ele fala, a água já não é água, agora a água é vinho. Houve então uma transformação. E quando que aconteceu essa transformação, irmãos? Ninguém sabe. Então, a nossa conversão é assim. A gente estava andando em um estado. E quando é fé, Jesus trouxe uma palavra e mudou o nosso estado. Ele falou, leva a água para a festa. Quando chega lá, a água já é vinho. Então, quando você se depara com a palavra de Deus, com a Bíblia, com a pregação do Evangelho, acontece uma transformação no seu interior. Você andava em um estado, água, e de repente você chega em um lugar e fala, não, já não é mais água, é vinho. E como que acontece isso? Ninguém sabe, irmãos. É uma transformação provocada pela palavra. Você entende isso? Então você entrou aqui, sofreu a primeira transformação, você então está dentro desse primeiro estágio. A boa vontade de Deus. Na boa vontade de Deus, irmãos, quando você entra no tabernáculo, ali tem alguns utensílios. Do lado de fora, nessa primeira porta, entre a primeira e a segunda porta, tem 2 utensílios. O altar de bronze e aqui uma bacia com água.
O que é o altar de bronze, irmãos? O altar de bronze é essa cadeira aqui, tá? Então eu entro aqui, a primeira coisa que eu encontro na minha frente é o altar de bronze. Eu encontro esse altar de bronze. O que acontecia aqui no altar de bronze? Sacrifício. Então, Romanos diz, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Então você está aqui, aí você vai apresentar o seu corpo como sacrifício, aqui. Irmãos, Davi Mesquita ensinou para a gente que a cruz não é um lugar de sofrimento. E eu me espantei, eu estava sentado ali assim, eu falei, irmãos, a cruz não é um lugar de sofrimento. A cruz não é aquela história de você falar, ah, meu Deus, casei com essa mulher, agora é minha cruz, vou carregar ela até o fim da vida. Ou então a sogra, né? Oh, meu Deus, minha sogra, né? Não, a cruz não é isso não, irmãos. Sabe o que Jesus falou? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o altar aqui, irmãos, é um convite para morrer. Não é um convite para você sofrer. Como diz, o buraco é mais embaixo. Jesus está te convidando para morrer. Quando ele tomou a cruz dele, o que ele fez? Morreu. Jesus está te convidando para morrer. Para morrer para o quê, irmãos? Para a sua vontade. Aqui, quando eu estou aqui, eu estou vivendo a minha vontade. Né? É a minha vontade. Então eu faço o que eu quero. Mas quando eu entrei por esse caminho, o primeiro estágio é identificar qual é a boa vontade de Deus. Então, nesse primeiro estágio, eu estou na boa vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu chegue no céu, que eu me salve. Então, eu estou dentro da boa vontade. Eu conheci a cruz. De alguma forma, eu estou passando pela cruz. De alguma forma, eu estou aceitando a proposta do Senhor. De alguma forma, você está aqui e você podia estar em outro lugar, mas você não está. Você está aqui, ouvindo a palavra de Deus. Como eu costumo falar, né? Você podia estar em qualquer lugar do mundo, irmão, mas você está aqui. Então, de alguma forma, a palavra de Deus ela está fazendo efeito na sua vida. Entende? Você está aqui, colocando o seu corpo como sacrifício vivo. É o nosso culto racional, que a gente fez aqui, a gente adora. A Ruth fala, glorifica o nome do Senhor. Aleluia, dá glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Então, você está entendendo tudo o que está acontecendo. Por quê? Porque é um culto racional. Então, estamos aqui. O segundo utensílio, irmãos, dentro desse espaço, que é a boa vontade de Deus, é o altar, é a bacia de bronze, com água. O que é que o sacerdote tinha que fazer aqui, irmão? Se lavar. Vou me lavar. Por quê? Não posso entrar nos outros estágios sem primeiro me lavar. Ele se lavava. Por quê? Porque aqui tinha sangue. Aí, sangue, roupa suja, vem para cá, vou me lavar. Lavava pés, mãos, purificava. O que isso vem dizer para mim e para você? Santidade, santificação. É um processo do Espírito Santo na nossa vida. O apóstolo Paulo fala então o quê? Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Mas se eu estiver aqui, eu estou fazendo a minha vontade. Então eu estou roubando, eu estou prostituindo, eu estou adulterando, eu estou mentindo, entende? É a minha vontade. Mas quando eu entro aqui, eu largo algumas vontades, então eu começo a morrer para as minhas vontades vão ser sepultadas. Eu vou começar a vivenciar a boa vontade de Deus. A boa vontade de Deus é que eu largue algumas coisas, é que eu largue. Então, o apóstolo Paulo fala sobre esse processo de largar. Larga. Aquela vida de pecado lá, beber, sabe, irmãos? Esses dias a gente fez 12 horas de adoração na igreja. Eu fiquei 24 horas acordado. Mas não é porque eu queria ficar 24 horas acordado, é porque eu queria falar, Deus, quando eu estava lá, fora da porta, quando eu estava lá, no pecado, no mundo, vivendo a minha vontade, teve alguns momentos que eu fiquei até 72 horas acordado. Fazendo o que eu queria. Agora eu estou aqui na boa vontade de Deus. Então eu falei, Deus, deixa eu dedicar 24 horas da minha vida, pelo menos uma vez por mês para o Senhor. Por quê, irmãos? É um processo de largar. Quando você começa a largar essa vida, entende? Você começa a largar as coisas, você começa a largar o pecado. Você começa a falar, não, eu podia estar numa festa agora, mas eu vou para a igreja.
Eu podia estar, sei lá, não sei nem o que acontece domingo à noite na cidade. Mas você podia estar em qualquer lugar. Você está largando as coisas. Então você está passando por um processo de santificação. Entende? Você conhece a cruz, aqui, sacrifício. Agora você está passando por um processo de santificação na bacia. Bem, quando você está se deparando com esse processo, irmãos, aí você vai ficar aqui. Tipo, meio cá, meio lá, entendeu? Você fica meio que oscilando. Muitas vezes você está aqui, aí muitas vezes você está aqui. Vou explicar o que é isso, tá, irmãos? Jesus, ele foi atravessar o mar de Tiberíades. Os discípulos, né, falam, ó, vai, atravessa da banda daqui para lá. E os discípulos foram. Aconteceu uma grande tempestade, quando ele estava indo para Decápolis, lá, libertar aquele homem em processo de legiões. Dado o momento, irmãos, na madrugada, veio uma forte chuva. E chovia. E os discípulos falaram, vamos morrer. Aí lá vem Jesus andando sobre as águas. Vocês lembram que os discípulos assustaram pensando que era um fantasma? Oh, mas é um fantasma. Já não basta a chuva, já vem a assombração, né? Aí Jesus falou, não temas, sou eu. O que Pedro fala? Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá por sobre as águas. E o que Jesus diz? Vem. Então, irmãos, aqui, o que eu quero que você entenda, aqui, você vive um cristianismo natural. É tudo muito natural. Tudo muito natural. Você está com câncer, você procura um oncologista, você vai no médico. E aí você fala, não, tem um diagnóstico, eu vou tratar. Tudo bem. Aqui, irmãos, é um pouco diferente. Aqui é algo sobrenatural. Jesus falou, Pedro, vem. E Pedro andou sobre as águas. Irmão, naturalmente, quem anda sobre as águas? Ninguém. Então você precisa de uma medida de fé maior do que quando você está aqui. Por quê? Porque a fé, ela vai te fazer romper em um sobrenatural. Entende? Pedro andou sobre as águas, mas aí, irmãos, ele oscilou, começou a olhar as coisas. Ou o vento bateu no rosto, a chuva, aí ele naufragou, né? Normal, irmãos. Mas você está aqui, conhecendo a Jesus. Quando você rompe, você entra em um estágio, irmãos. Aqui é a agradável vontade de Deus. Na agradável vontade de Deus, irmão, você já não vive tão naturalmente. Você já vive algo mais sobrenatural. O que você encontra aqui, nesse estágio, na sua fé? Você encontra aqui outro... Pode passar, irmão. Vai passando. Aí. Esse utensílio aqui, irmãos, é uma mesa com pães. Dentro do tabernáculo. É uma mesa com pães. Mas deixa eu falar desse ambiente aqui primeiro. Esse ambiente aqui, ele é revestido todo de ouro, madeira de acácia, postes de madeira de acácia, e revestido de ouro. Desse lado tem a mesa dos pães, desse lado tem um candelabro, e desse lado tem um incensário. O que acontece, irmãos? Aqui, você já conhece a Jesus, tem experiência com Deus, conhece o Espírito Santo, mas ainda aqui, no tabernáculo, na boa vontade de Deus, você sabe quando tem lua, quando tem sol, quando tem estrela, quando está chovendo, quando está fazendo frio, coisas naturais. Aqui você já não identifica coisas naturais. É um ambiente totalmente fechado, revestido de ouro e iluminado pelo candelabro. Então não é luz natural, é a luz de Deus. Aqui, irmãos, é quando Deus começa a te dar fome pela palavra. É quando você pega a Bíblia e fala assim, eu quero conhecer a Bíblia. É uma mesa com pães. A Bíblia, ela compara a própria palavra de Deus com pão. Então aqui, irmãos, é quando você começa a trocar alguns programas pela leitura bíblica. É quando você começa a trocar. Aqui não, aqui você assiste novela, assiste programa de TV, né? Flamengo também. Flamengo tinha que estar na Bíblia, né? Tem Palmeiras, tem Corinthians, mas... Perdão. Aqui, você se detém ainda com algumas coisas naturais, normal, da sua vida normal. Você assiste algumas programações imorais ainda, né? Você assiste novela, né? Novela tem muita traição, muito adultério, muita coisa que não edifica a sua vida, né? Mas você assiste, normal. Aqui, irmão, você começa a trocar. Algumas programações que você vê lá, quando você passa para cá, você fala assim, eu tenho que conhecer a palavra. Eu tenho que ler a Bíblia.
Eu tenho que conhecer a Bíblia. E como é que esse livro... Eu sou cristão e não conheço o livro, a Bíblia. Aí você começa a se alimentar da palavra. Entende? Você começa a se alimentar da palavra. Daqui a pouco, irmãos, essa palavra, ela vai vir como luz para a tua vida. Salmo 119 diz: luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Aqui, se você tem uma doença, se seu casamento está em ruínas, se você está passando dificuldades, em qualquer área que seja, você recorre a recursos, recurso é redundância, né? Desculpa. Você vai atrás de recursos naturais. Aqui não. Aqui você fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor curou os enfermos quando o Senhor andava e o Senhor não muda. O Senhor continua curando hoje. E agora, Senhor, a bola da vez para ser curada sou eu. Então, se a tua palavra é verdadeira, se o Senhor cura, Deus me cura. Me cura. Não, irmãos, não estou falando que é errado você procurar médicos. Você tem que procurar. Está doente, você procura o médico. Vai lá. Deus deixou a inteligência dos médicos para isso. Mas aqui você tem um recurso a mais. Você tem a palavra. E aqui, irmãos, quando o médico diz não tem jeito, que você não tem para onde ir, você tem que vir para cá. Fala: Deus, me disseram ali que não tem jeito, mas a tua palavra diz que tem. Deus, homens disseram que o meu casamento estava destruído, mas a tua palavra diz, Senhor Deus, que tem restauração para o meu casamento. Deus, homens disseram, Deus, que eu vou morrer daqui a 3 meses. Deus, mas a tua palavra está dizendo, Senhor, que eu tenho vida e vida em abundância. Você entende, irmãos? Aqui é o estágio que Jesus... Você olha para Jesus e fala: Jesus, é verdade que é o Senhor, manda eu ter com o Senhor por sobre as águas. Ali você não anda sobre as águas. Ali você não vivencia um sobrenatural de Deus, mesmo que você esteja na boa vontade de Deus. Mas aqui é a agradável vontade de Deus. Aqui você vai vivenciar um sobrenatural de Deus na sua vida. Irmãos, quantos testemunhos de pessoas que você conhece que tiveram uma cura sobrenatural? São muitas pessoas. Muitos diagnósticos médicos você vê e fala assim: oh, não tinha jeito. Não tinha jeito. Vocês conhecem a pastora Zilda? Irmãos, o médico da pastora Zilda, ele falou assim: procura outro médico, que eu não vou te atender mais. Procura outro médico. Ela falou: doutor, eu quero outro exame. Ela falou: não vou fazer exame mais para você. Ela tem um diagnóstico, irmãos, de um AVC. E o médico falou: ô Zilda, era para você estar prostrada numa cama, não mexendo nenhum dos dois lados. Ela tem um diagnóstico, irmãos, de só 40% do pulmão dela está funcionando. E a mulher sai de carro daqui para o Rio Grande do Norte. E não sofre nada. E ela fala assim: o diagnóstico está aí. Está aqui, natural. Mas eu estou vivendo aqui. Deus falou que eu era curado, então eu estou vivendo como uma mulher curada. O médico diz que era para eu estar prostrado numa cama porque eu dei um AVC. Mas Deus disse que eu sou curada, então eu sou curada. Então, irmãos, entenda uma coisa. Você pode viver a boa vontade de Deus. Na realidade, você pode não viver a vontade de Deus, está lá fora. Mas você pode viver a boa vontade de Deus. Mas você pode também viver a agradável vontade de Deus. Mas para você viver essa agradável vontade de Deus, você tem que comer pães. Você tem que se alimentar dessa palavra. Você tem que se alimentar dessa palavra. A gente não pode mais se alimentar, irmãos, sabe, com novela. Irmão, novela é um... Você não pode, irmãos. Você tem que se alimentar da Bíblia, sabe? Por quê? Porque essa palavra aqui, irmãos, ela é sobrenatural mesmo. Ela acontece milagres sim. Deus faz algo sobrenatural nas nossas vidas. Mas eu tenho que conhecer a Bíblia. Eu tenho que me alimentar da palavra aqui, a mesa com os pães. Mas eu também tenho, passa o próximo slide. Aqui é o candelabro, esse instrumento aí, esse utensílio. Isso aqui, irmãos, é uma luz que ilumina 24 horas esse ambiente aqui. Então, 24 horas eu tenho que estar perguntando: Deus, o que a tua palavra diz a respeito das minhas finanças? O que a tua palavra diz a respeito do meu casamento? O que a tua palavra diz, Senhor Deus, a respeito dos meus filhos? O que a tua palavra diz, Senhor?
E aqui, irmãos, você vai ser guiado pela palavra. Eu gosto muito de contar, irmãos, o testemunho do Oral Roberts. Oral Roberts, irmãos, é um missionário americano, é um evangelista americano. Relatos dizem que quando ele chega em uma região, ele esteve no Brasil, e no Brasil, eu não me engano, não sei em qual cidade de São Paulo, uma pessoa não tinha braço. A pessoa não tinha o braço. E ele orou e o braço cresceu da pessoa. Onde esse homem passa, irmãos, paralíticos enxergam. Paralíticos enxergam, perdão, irmão, é que eu estou... Paralíticos levantam, cegos enxergam, mudos falam. Um homem tremendo de Deus. Só que seus filhos na droga. O filho dele, viciado em drogas. E ele ganhando o mundo inteiro e perdendo o seu filho. E ele falava, Deus, tua palavra diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu filho está lá escravizado. Mas a tua palavra diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um dia o filho dele chega para ele e fala assim, pai, eu vou embora. E o Senhor nunca mais vai ver o meu rosto. Eu vou embora. Arrumou as malas e saiu. Antes de sair, o filho pergunta, pai, você quer falar alguma coisa? Filho, eu quero te falar. Você pode ir para qualquer lugar deste mundo, mas não tem um lugar na face da terra que as minhas orações não te alcancem. Ele era um homem que acreditava na eficiência da palavra. Sabe, irmãos? Ele era guiado pela palavra, mas também era um homem de oração. Que é esse utensílio aqui, passa aí, Rafa. Esse aqui, irmãos, é o altar do incenso. O altar do incenso representa uma vida de oração. O quanto você crê em Deus? Sabe, irmãos, quando a gente precisa de ajuda? Tipo eu. Estou lá em casa. Aí fala assim, pai, estou precisando de um dinheiro para quitar umas dívidas aí que eu tenho. Aí o meu pai falou, meu filho, eu tenho aí um pouquinho, dá para te ajudar. Porque quando a gente está em dificuldade, irmão, a gente recorre a quem pode nos ajudar. Mas quando eu chego diante do meu pai e falo assim, pai, precisando de uma ajuda. Aí meu pai fala assim, mas eu queria te ajudar, meu filho, mas essa aí não dá não. A quem eu posso recorrer quando não tem ninguém mais, irmãos? A Deus. Deus, Ele não desampara ninguém. A gente pode recorrer a Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância. A Bíblia diz que Deus vai nos amparar. Ele nunca vai lançar fora. Você pode estar do jeito que está. A palavra do Senhor diz, achegai-vos a mim, e jamais te lançarei fora. Então eu posso pedir ajuda a Deus aqui. Eu posso dobrar os meus joelhos e falar, Deus, dentro dessa situação eu preciso do seu auxílio. Deus, dentro dessa situação eu preciso do seu milagre. Dentro dessa situação eu preciso de uma intervenção sua. Porque ninguém mais pode me ajudar. Sabe, irmãos, a gente serve um Deus tão poderoso. A gente serve um Deus tão poderoso. E muitas vezes a gente não tem consciência do Deus que nós servimos. Josué, ele estava para conquistar a terra de Canaã. E quando ele foi passar o rio Jordão, ele mandou os sacerdotes ir com a arca da aliança. E o rio Jordão se abriu. E ele passou a pé seco, enxuto, diz a palavra. Mas um detalhe, irmãos, que me chama a atenção naquele texto de Josué é que eles passaram de frente com Jericó. A cidade de Jericó viu o que Deus fez por Josué. Quando Josué falou, opa, agora nós vamos em direção a Jericó. O que Jericó fez? Se fecha, tranca os portões, fecham as portas, porque o Deus de Josué é poderoso demais. A gente não vai suportar. Irmão, Jericó deu testemunho do Deus de Josué. Sabe quantas pessoas estão lá fora acreditando, sim, Jesus é poderoso. Sim, Jesus é poderoso, Ele pode resolver qualquer problema. E nós estamos aqui, e muitas vezes, irmãos, temos receio de colocar o nosso problema diante de Deus. Irmãos, qual é o problema que Deus não pode resolver? Eu não vi nada na Bíblia que Deus não resolva. Nada. Nada, irmãos. A palavra do Senhor diz, não há nada impossível para o Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Então, se eu tenho um Deus desse ao meu favor,
e estou caminhando na igreja, estou dentro da vontade de Deus, por que eu não dobro meus joelhos aqui, irmãos? Falo, Senhor, me ajuda. Deus, a minha causa é essa. Lembra da parábola da viúva? A viúva chegava lá no juiz todos os dias, resolve minha causa. Resolve minha causa. Ô juiz, você não vai me julgar não vai julgar minha causa não, resolve minha causa. Até que um dia o juiz falou, vou ter que julgar a causa dessa mulher, porque essa mulher não sai do meu pé. Tem que ser assim a sua oração. Deus, eu tenho uma causa e um problema. Deus, eu tenho um problema no meu casamento. Deus, eu preciso da sua orientação. Deus, o meu problema é aqui, nas minhas finanças. Senhor, me orienta como sair dessas dívidas. Senhor, o meu problema, Senhor, é na minha saúde. Deus, me mostra como ser curado através da sua palavra. E você pode ter uma vida de oração aqui, irmãos, clamando a Deus. E, irmãos, eu nunca vi Deus deixar de responder uma oração. Nunca. Nunca. Deus sempre vai responder. Sabe? Então, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai confiando em Deus, a gente vai aprendendo com Deus através da palavra, a gente vai sendo guiado por Deus na palavra, a gente tem uma vida de oração. Então, isso aqui é um ambiente espiritual, um ambiente sobrenatural. Você já não está mais lá no mundo fazendo a sua vontade. E você também não está no primeiro estágio, na boa vontade, em uma vida cristã natural. Agora você está aqui, irmãos, vivendo algo sobrenatural de Deus. Entende? Mas qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Que a gente chegue lá. A Arca da Aliança é o simbolismo da presença de Deus. Aqui tem uma porta, chamada a porta da vida. E Deus quer que você entre aqui, na presença de Deus. Sabe? Só você e o Senhor. Isso aqui também, a Arca da Aliança, quando você rompe, é um símbolo de salvação, porque você está diante do Senhor. A Arca da Aliança para os judeus, ela era a representação da presença de Deus. Então, quando você passa por todos esses estágios, aí você entra aqui. Aqui você vai viver qual é a perfeita vontade de Deus. Se lá no início você estava fazendo a sua vontade, aqui você está na perfeita vontade de Deus. Aqui você vai vivenciar todas as promessas que Deus tem para você. E o que eu costumo falar, irmãos, a Bíblia diz que os sinais acompanhariam aqueles que crescem. Em meu nome expeliriam demônios, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa é a perfeita vontade de Deus para qualquer pessoa. Mas eu tenho que passar por esse estágio todo e chegar lá. Eu não posso me deter. Eu não posso. Agora, uma coisa que eu quero que você entenda. Isso aí não está na minha Bíblia mais. Que você entenda. Romanos capítulo 12 fala sobre 3 tipos de sacrifício. Minha Bíblia fechou. Romanos capítulo 12 fala sobre 3 tipos de sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Aqui você conhece a Jesus. Você entrega a sua vida a Jesus. Então aqui é um sacrifício vivo, a sua vida. Aqui, irmãos, é algo mais. É um sacrifício maior. Por quê? Porque aqui, nesse estágio, você abre mão de algumas coisas, você larga. Larga o pecado. Larga tudo aquilo que desagrada a Deus. Aqui você dá um passo maior. Aqui, irmãos, o sacrifício é agradável, é santo. O sacrifício é santo a Deus. Aqui o processo de santificação ele é intensificado na sua vida. Não quer dizer que lá no primeiro estágio você não está vivendo um processo de santificação, mas aqui é maior. Aqui você tem que ter um compromisso com Deus muito maior. Sabe? Eu estava numa igreja uma vez e o irmão perguntou, quantos crentes leram a Bíblia esse ano inteiro, de Gênesis a Apocalipse? Uma pessoa levantou a mão. Nos 2 anos para trás, mais uma pessoa levantou a mão. 3 anos, aí alguns levantaram a mão. Por fim ele falou, não irmão, vou mudar. Quem já leu a Bíblia inteira, durante a sua vida inteira? Metade da igreja levantou a mão. Esse é o nível de compromisso que a gente tem com a palavra.
Sabe, aí a gente quer viver o sobrenatural de Deus, impor as mãos sobre os enfermos e curar. Aí a gente quer que o paralítico levante, que o cego enxergue. Sabe, a gente quer fazer essas coisas, mas a gente não quer ter um nível a mais de sacrifício. Sabe, aqui é um sacrifício intenso, irmãos. Aqui você vai dedicar horas de leitura bíblica. Aqui você vai dedicar horas de oração. Sabe, aqui você tem que ser guiado realmente pela palavra e ter uma vida de oração. Sabe, mas tem gente que quer pular o estágio, quer estar lá na frente. E quer falar, não, Deus, o Senhor vai curar, não, Deus, o Senhor vai fazer, não, Deus, o Senhor... Mas não quer passar pelo processo. Não quer. Sabe, irmãos, aqui é um sacrifício santo. Lá, o último estágio é um sacrifício agradável. É quando você entrega a sua vida por completo. É como você fala, como o apóstolo Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu. Não vivo mais pela minha vontade. Não sou guiado mais pelos meus desejos, pelos meus planos, pelos meus projetos. Mas eu vivo pelo Senhor. Eu vivo por Cristo. Irmãos, Paulo alcançou esse estágio de uma maneira tão eficiente, que ele estava em certo lugar pregando. Chegava as pessoas e falava, Paulo, lá na minha cidade tem enfermo. Ele enxugava o seu rosto com toalhas. E falava, leva a toalha e põe sobre os enfermos lá. E o povo levava a toalha que Paulo usava e colocava sobre o enfermo, e o enfermo era curado. Um homem na Bíblia que me espanta é Eliseu. Eliseu viveu, irmãos, um estágio tão profundo com Deus, que depois da sua morte, sepultaram Eliseu, os ossos estavam expostos na tumba de Eliseu. Israel estava sendo invadido. Pegaram um corpo de um homem morto para não deixar para trás e correram. O homem ficou pesado, viram a cova de Eliseu aberta, jogaram o homem dentro da cova de Eliseu. O homem bateu nos ossos de Eliseu e saltou vivo. Depois da morte, o homem estava fazendo milagre ainda. Quem vai decidir o estágio que você vai viver é você mesmo. Você vai decidir se você vai viver para a sua vontade, lá fora. Você vai decidir se você vai viver a boa vontade de Deus aqui, conhecendo a Jesus. Você vai decidir se você vai viver a agradável vontade de Deus. Ou você vai decidir se você vai viver a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Mas a decisão é sua. Porque o sacrifício é seu. O apóstolo Paulo convida a gente. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos por sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. Você vai decidir o tipo de sacrifício que você vai fazer. Você vai decidir em que nível você vai viver. Você vai decidir. Por último, essa disposição do tabernáculo, ela já apontava para a cruz. Todo o tabernáculo, irmãos, fazia já o formato da cruz. Não existe outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o caminho que Ele propôs para mim e para você, irmãos, foi o caminho da cruz. Eu tenho que passar pela cruz de Cristo para conhecer a vontade de Deus na minha vida. Amém? Fecha teus olhos, eu quero orar. Amém? Curva a sua cabeça. Deus, estamos na Tua presença, Pai. E eu sei, Senhor Deus, que o Senhor pode fazer o sobrenatural acontecer no nosso meio. Mas eu entendo, Deus, que essa é uma palavra, Senhor, racional. É uma palavra, Deus, de entendimento. É uma palavra, Senhor Deus, de decisão. Onde nós, ó Pai amado, vamos decidir em que estágio nós estaremos com o Senhor. Deus, eu sei, Deus, que essa é uma palavra que fala de sacrifício, de entrega. Deus, e essa entrega é uma entrega voluntária, porque o culto é racional. Senhor, e eu te peço, no nome de Jesus, abençoa cada irmão que está aqui, Senhor Deus, cada pessoa que entrou neste lugar. Deus, que o Teu Espírito, Senhor Deus,
Coloque essa palavra como semente, Senhor, em corações, Pai, em boa terra. Que essa palavra crie raízes, ó Pai. E que os frutos, Deus, desta palavra, eles venham a acontecer para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Pai, eu oro em nome de Jesus para abençoar, Senhor Deus, pessoas. Aqueles que têm, Senhor, convicção de chamado. Aqueles, ó Pai amado, que sentem, Senhor Deus amado, um vazio e não sabem, Senhor, porque sentem esse vazio. Pai amado, e o vazio é provocado, Deus, pela falta, Deus, do Senhor. Deus, pela falta de conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, Deus, para a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar essas pessoas, Deus. Pai, com a Tua palavra que diz, Senhor Deus, Pai, que o Senhor veio, Senhor, para salvar, para consolar, para libertar. Deus, o Senhor veio, Senhor, para despedaçar as algemas e o jugo e pôr em liberdade o cativo, Senhor Deus. No nome de Jesus, Deus, eu oro e abençoo, Senhor, todos os meus irmãos, em nome de Cristo Jesus, no nome de Jesus.